Sabe aquelas paginações de piso super estilosas que a gente vê na internet? Geralmente é projeto de cozinha, projeto de banheiro. Vocês já tentaram fazer essa paginação no SketchUp, mas sem uso de plugin? Bom, hoje eu vou mostrar como criar a famosa paginação no esquema de peixe de uma forma muito simples e descomplicada. Bora lá? Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo de hoje, ele foi criado como uma resposta a uma sugestão de um vídeo de um inscrito aqui do nosso canal. Ele pediu para criar um piso escama de peixe no SketchUp sem o uso de plugin, apenas com texturas. Bom, para quem não sabe, o piso escama de peixe é basicamente uma paginação, na verdade, né? É uma paginação que a gente faz, pode ser na parede, pode ser no piso, e ela fica desta forma como eu estou mostrando aí na imagem. Aqui, na verdade, igual no caso aqui, é como se fosse o ladrilho, né? O azulejo, que é tipo esse retângulozinho, e aí você vai pegar e vai fazer essa paginação com esse ladrilho. Gente, se acaso vocês estiverem ouvindo algum ruído no fundo, é porque tem uma obra aqui do lado da minha casa. Então, vocês me desculpem o ruído do fundo do vídeo. Bom, então, além dessa forma aqui da gente colocar, por exemplo, na parede, a gente pode colocar no piso também. Igual, a gente tem vários outros tipos de paginação com piso. Você pode utilizar pisos menores, né, tipo aqueles tacos, ou você pode utilizar até mesmo o piso vinílico ou o laminado para poder fazer essa paginação. E também tem esses ladrilhos, né, que a gente utiliza muito no banheiro ou na cozinha. E o pessoal tem gostado bastante, é uma coisa que ultimamente vem sendo muito utilizada. Aqui nesse caso, o que eu fiz? Eu escolhi um ladrilho, eu vou chamar de ladrilho, né, que na verdade é uma peça dessa. Essa aqui, no caso, é da marca Portinari. Eles até utilizaram aqui, você pode utilizar ele de maneira alinhada ou utilizando essa paginação de espinha de peixe. E aí também tem a outra forma, né, que você pode utilizar com o piso de madeira. Aí vai depender do seu gosto, né, da proposta do seu projeto. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar como se fosse esse revestimento, vou utilizar uma referência desse tamanho, só que eu vou colocar a textura de madeira, porque foi o que um inscrito pediu pra gente. Mas não vai fazer diferença nenhuma, porque no caso do piso, o que vai aumentar é só o tamanho do revestimento ali, a forma de fazer vai ser a mesma, não vai mudar em nada. Ok, então vamos para o SketchUp, né? E aí o que vai acontecer aqui? Aqui, eu tenho um exemplo aqui da paginação que eu já comecei a fazer, que eu já fiz uns testes também. Aqui tem o ladrilho, como se fosse o próprio ladrilho, né? Sem o rejunte. E aqui está com o rejunte. E aí eu vou ensinar vocês a fazerem das duas formas, né? A gente precisa primeiro... Eu achei mais fácil fazer sem o ladrilho, sem o rejunte, e depois eu adicionei o rejunte. Ficou melhor e mais fácil de entender. E aí, outro detalhe, no caso aqui, eu apliquei uma textura de madeira. E aqui, como a gente quer uma paginação, por exemplo, uma paginação de uma parede, assim, às vezes grande, né? No caso aqui, é a parede toda, né? Podia ser um piso, podia ser uma sala grande. Então, a gente quer que a madeira fique de forma infinita. A gente não quer que fique aqueles pedacinhos, né? Para isso, você tem que utilizar uma textura de madeira sem emendas. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para vocês verem de alguns sites que você pode baixar essas texturas. Porque, igual aqui, por exemplo, eu até apliquei num retângulo aqui maior. Se eu pegar um retângulo maior ainda, ó, tá vendo? Ela nunca vai ter, é como se a madeira fosse infinita. Ela não tem aquelas emendazinhas que isso atrapalha bastante a qualidade do projeto. E a qualidade da paginação em si. Então, dê preferências para esses tipos de textura. Bom, ok. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, então, essa medida desse revestimento aqui e vou aplicar uma textura de madeira. Mas é só um exemplo fictício para vocês entenderem como será feito realmente essa paginação. Então, eu vou utilizar esse tamanho aqui, que é 8.2 por 25.9. Então, vamos aqui. Aqui, por exemplo, se você optar em utilizar esse aqui da Portinari, por exemplo, até tem várias cores e tal. A Portinari já disponibiliza
o modelo em SketchUp. Então, é só você baixar. Eu, no caso, vou fazer aqui, mas você pode baixar também direto no site da Portinari. E aí, aqui, então, é 8.2 por 25.9. Então, vamos fazer um retângulo aqui com essas medidas. No caso, 25.9 de comprimento, né? E 8.2. Isso. Ok, vamos aplicar a nossa textura. Aí você baixa a textura, cria o material aqui no SketchUp, né? E aí outro detalhe, aqui, igual eu comentei com vocês, eu fiz primeiro a paginação sem o rejunte e depois eu apliquei o rejunte. Só que para isso, para ficar certo no final, a gente vai adicionar as medidas do rejunte aqui. Aqui no site da Portinari, a junta de assentamento, ou seja, o rejunte, é de 2 milímetros. Aqui eu vou colocar só 1 milímetro. Por quê? Porque eu vou fazendo a paginação e aí um piso vai ficar do lado do outro. Então vai somar o meu rejunte de um piso com o rejunte de outro piso. Então no final vai dar os 2 milímetros que a gente precisa. Eu vou fazendo e depois eu vou explicar para vocês certinho. E aí vocês vão entender melhor como é que funciona isso. Então o que a gente vai fazer? Você vai vir nessa ferramenta aqui do SketchUp chamada equidistância ou a tecla F. Vai apertar na borda, pode ser qualquer borda aqui no caso, e vai puxar para fora. Puxou para fora, como eu desenho em centímetros, 1 milímetro então vai ser 0,1. Se você tiver em metros, vai ser 0,001, né? Então, assim, se você tiver em milímetros, vai ser 1. Então, você presta atenção na medida que você está desenhando. Aqui, no caso, não faz diferença nenhuma. Você que vai definir a medida que você prefere. No final, vai dar certo do mesmo jeito. A gente, inclusive, vai deixar isso como se fosse o ladrilho completo. Então, você pode apagar essas medidas aqui. Pode apagar essas linhas, na verdade, né? E aí, o que a gente vai fazer? Cria um componente, porque qualquer alteração que a gente fizer depois, a gente vai conseguir fazer em todos os ladrilhos de uma vez só, para a gente não ter que fazer nenhum por um. Então, cria um componente, clique botão direito no mouse, criar componente. Pode dar um nome, vou chamar de piso, só para a gente representar. Aqui, certinho. Já criou o nosso componente. Agora, a gente vai criar a nossa paginação seguindo essa mesma lógica aqui, ó. Então, se a gente observar, ó, vou até colocar aqui que é mais fácil aqui. Os ladrilhos, eles estão encaixados em 45 graus. Então, esse tem 45 graus, e aí esse vem na outra direção, aí você vai encaixando dessa maneira. É isso que a gente vai fazer aqui no SketchUp. Então, vamos posicionar esse primeiramente a 45 graus. Ok, agora a gente copia ele. Pode copiar. Aqui a gente vai colocar no sentido contrário, então você pode colocar a 90, que aí ele vai ficar com sentido contrário. E aí você vai encaixar e vai começar a fazer a sua paginação. Aqui, ó. Aí você vai encaixando, ó. Aqui. Aqui também. Aqui o que você pode fazer? Seleciona os dois últimos, dá um M, aperta Ctrl para poder aparecer esse maisinho e a gente conseguir copiar. Pega um ponto de referência, vamos supor esse ponto aqui. E aí você vai copiar para cá, seguindo o mesmo ponto de referência. Viu que encaixou? Sem você sair da ferramenta de mover, você vai digitar asterisco vezes 3, porque vai multiplicar o que você copiou por 3. Dá Enter. Multiplicou, tá vendo? Agora a gente pode fazer a mesma coisa para copiar e aumentar essa paginação para cima ou para baixo. A ferramenta M, né, a tecla M ou a ferramenta mover aqui no SketchUp, aperta o Ctrl, pega um ponto de referência, movimenta ele pro mesmo ponto de referência, né, referente a outra peça, igual aqui no caso, por exemplo, aqui esse cantinho aqui, ó, ele tá coincidindo com esse. Você pode pegar outro ponto de referência, mas desde que a paginação fique certa. E aqui, sem sair da ferramenta, ó, você já pode, por exemplo, multiplicar por 3. Pronto, tá certinho. Ah, quero multiplicar por 4. Você só apertou Enter.
vezes 4. Pronto. Ok. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer como se fosse módulos. Porque vai ser dessa maneira que a gente vai transformar essa textura, essa paginação, em infinita. Porque a gente precisa que, igual, você chega na parede, aplica, e ela vai ficar com a paginação com o rejunte certinho, sem emenda, sem nada. É isso que a gente precisa. Para isso, a gente vai precisar de um princípio aqui de combinar texturas aqui dentro do SketchUp. Você pode fazer isso, por exemplo, geralmente a gente faz com o piso normal. Suponhamos que você tem um piso de 60 por 60. Por 60 centímetros, tá? Aí eu tenho essa textura aqui. E aí aqui eu já vou fazer, eu tenho um rejunte de 2 milímetros. Vou até mudar o rejunte para, vamos pôr preto. Ok, esse é o meu piso com rejunte. E aí, o que eu vou fazer? Você vai selecionar os dois, clicar com o botão direito e pôr combinar texturas. Aí o SketchUp vai perguntar se você quer que apague todas as linhas internas, você pode falar que sim. E ele vai juntar isso, tá vendo? Ele juntou a sua textura com o seu rejunte. Então, se você quiser, por exemplo, aplicar isso em um ambiente, vamos supor que um ambiente bem grande. Você seleciona esse material, que isso virou, o rejunte e a textura virou um material só. Você vem e aplica aqui. Aí, ó, pronto, tá vendo? O pessoal às vezes gosta de fazer isso muito para poder facilitar na hora de renderizar. Porque aí você consegue só depois no render mesmo, né? No render que você usar, você faz um volume aqui para fazer a simulação do rejunte, do rebaixamento do rejunte. E aí você consegue fazer a renderização, fica com a qualidade ótima e não pesa tanto o seu arquivo. Então, por isso que o pessoal às vezes prefere fazer isso, dependendo da situação. Se você não precisar de detalhar muito o piso, às vezes convém você fazer isso, porque vai deixar seu arquivo bem mais leve. Só que aí o que a gente faz? A intenção seria essa, fazer dessa forma aqui, com esse piso aqui. A intenção é essa, porque aí, por exemplo, independente do tamanho do seu ambiente, ó, você consegue ter essa relação de infinito, vamos pôr assim. Independente disso, ele vai conseguir ter o mesmo formato, tudo certinho. E aí você pode aplicar em qualquer área, seja piso, seja parede, né? Então, o princípio básico é esse. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que esse retângulo, a gente vai criar um retângulo aqui como se fosse um módulo, né? Um azulejo só, isso tem que ser. Só que a gente precisa analisar que uma peça tem que encaixar exatamente na outra, para dar esse efeito de continuidade. Igual aqui, por exemplo. Aqui, eu fiz, e aqui, tá vendo? Ó? Se eu passar e copiar, ela vai encaixar perfeitamente, ó. Encaixou, então dá essa relação de continuidade. Mesmo aqui acabando o piso, aqui continua. E aí tem que ser em todas as direções, tanto aqui quanto aqui, por exemplo, também, ó. Se eu copiar aqui, vai dar uma unidade também. Ó, encaixou perfeito, tá vendo? Então é isso que a gente precisa fazer, porque a gente vai combinar as texturas e aí vai ficar perfeitamente. A gente consegue aplicar aqui e vai fazer a nossa escama de peixe sem emenda, tudo certinho, como se fosse infinito mesmo, de acordo com o que a gente precisa. Aí é só você aplicar na região que você precisa. Então, a gente vai ter que analisar o início, igual aqui, por exemplo, o início e o final. Aqui, eu tenho que o início, eu comecei ele aqui. Então, tá vendo que tem esse ladrilho e tem a pontinha do outro. Então, no final lá, essa pontinha aqui tem que emendar no final. Foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Então, eu tenho que saber exatamente isso. Essa pontinha aqui tem que encaixar exatamente aqui. Essa pontinha aqui, ó, tem que encaixar exatamente com essa aqui. E aí, assim, a gente vai fazendo esse piso infinito. O princípio é esse. Como que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar, por exemplo, igual, eu sempre gosto de colocar o desenho mais próximo dos eixos, porque você pode utilizar os eixos como referência, nesses eixos do SketchUp mesmo, que aqui no caso é o eixo verde, o vermelho e o azul
na vertical, né, no caso. Então, a gente pode pegar uma linha, usa a ferramenta Trena, você digita T, ou se não, vem aqui nessa ferramenta de fita métrica, clica na linha verde, no eixo verde aqui, ó, e aí ele vai pegar como se fosse uma linha de referência paralela ao eixo verde. E vamos marcar, por exemplo, aqui. Aqui, uma coisa que a gente pode fazer antes, que é até melhor, que vai ficar mais fácil. Vamos criar os rejuntes de uma vez, porque a gente já vai utilizar o rejunte para a gente já fazer essas marcações. Aí vai ficar mais certo, para a gente não ter que consertar depois no final. Então, vamos selecionar um. Por isso que eu criei componente, porque a gente alterando um, a gente altera todos. Então, vai ficar mais fácil. Agora sim, você vai voltar com aquelas linhas do rejunte. Então, você vai fazer novamente. Vai pegar a ferramenta equidistância. Só que em vez de ser para fora, agora você vai colocar para dentro, porque você vai descontar o valor do rejunte. Então, vai ser 0,1. Ok. Já tá vendo que criou o rejunte em todos de uma vez só? Então, isso facilita bastante. E aí, o que você vai fazer? Pode colorir o seu rejunte da cor que você preferir. Cinza, preto, branco, marrom. Eu vou colocar uma cor aqui mais extravagante para chamar a atenção, para ficar mais fácil de visualizar. Vou pôr um vermelho aqui, por exemplo. Essa cor mais um vermelho meio roseado, né, assim, só para chamar a atenção mesmo. Então, ficou dessa maneira, a gente já fez os nossos rejuntes. Agora sim, a gente pode fazer o módulo, né, nosso retângulo. Então, vamos lá, vamos pegar a ferramenta fita métrica, clica na linha verde aqui para poder pegar de referência. E aqui, vamos colocar ela aqui, por exemplo. E aí, a gente vai colocar junto com o rejunte, tá vendo? Como se fosse no inicinho, exatamente no centro aqui. Essa é a nossa primeira linha de referência. E aí, aqui, vamos analisar, por exemplo, esse revestimento aqui. Esse ladrilho aqui. Vou escolher ele, pra gente pegar ele como se fosse de referência. Eu preciso que ele sempre se encaixe perfeitamente um no outro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar outra linha de referência. Aqui, como a gente já tem esse módulo aqui, a gente pode pegar a linha até a partir dele também. Na linha horizontal, e aí a gente vai colocar aqui assim, ó. Nesse pontinho. Lembra sempre que é no biquinho do outro revestimento, do início do revestimento. Bom, e para fazer a outra parte, a parte lá do final, a gente vai pegar essa linha de referência e aí a gente vai observar o que eu falei. A gente tem que posicionar essa linha de forma que a última parte seja como se fosse essa parte menor, né? O que acontece? Essa parte aqui a gente precisa que encaixa no final. Então, a gente vai pegar uma parte igual a essa aqui, porque ela vai encaixar perfeitamente. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, aqui assim, ó. Aí a gente coloca aqui. Pronto. É isso aí. Agora, o que vocês vão fazer? Pode selecionar tudo. Clica com o botão direito, desassociar. Ok. Onde estão essas nossas linhas de referência, a gente vai fazer o nosso retângulo. Então, a gente vai fazer o nosso retângulo. Então, vai ser ferramenta retângulo. Aqui. Certinho. Aqui, ó, vocês podem reparar que já vai fazer como se fosse o recorte. O que tá fora desse retângulo, a gente exclui. A gente não vai precisar. Aí você dá uma conferidinha nos cantinhos para ver se tem alguma linha sobrando, para ficar tudo certinho. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa conferir para ver se isso vai funcionar ou não. Porque se não funcionar, a gente tem que refazer e fazer direitinho. Ver o que a gente fez errado para poder encaixar. Então você pode copiar, na verdade você pode agrupar. E aí você agrupa. Vamos copiar aqui e ver. Encaixa exatamente aqui. Aí, ó, deu certinho, tá vendo? Nesse sentido aqui, ó, deu tudo certinho. Então, se a gente for copiar novamente, por exemplo, ó,
vai encaixar certinho. Perfeito. Beleza. Agora vamos ver se na outra direção vai dar certo também. Porque se não der, que a gente vai ter que fazer um reajuste. Ah, aqui, ó, tá vendo? Deu uma pequena diferença, ó. E aí, como que a gente vai fazer agora? E agora, eu preciso que isso dê certinho. Então, é como se essa parte aqui encaixasse aqui, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Se a gente encaixar as duas aqui, ó, encaixei. Então, tá sobrando esse pedacinho aqui na parte de cima. Vamos ver quanto que tá sobrando? 1 centímetro, 0,1, é 1 milímetro, na verdade, 1 milímetro que tá sobrando, né? Então, vamos vir aqui e a gente vai tirar 1 milímetro daqui. Para ficar mais fácil, pega a linha de atrena, fita métrica, arrasta para baixo, põe 0,1. Você pega a ferramenta lápis e faz dessa forma, de uma extremidade à outra. Depois só apagar, pega a ferramenta borracha e apaga o que tá sobrando. Certo, agora vamos conferir. Sobrou uma linhazinha aqui, ó. E sobrou mais um pouquinho, tá vendo? Nós vamos ter que cortar mais um pouquinho ainda, ó. Querendo ou não, isso é mais chatinho, mas tem que ficar perfeito, porque senão na hora que a gente for fazer, combinar a textura, vai combinar torto. Então, assim, é mais complicado, mas vocês vão fazendo o ajuste aos pouquinhos, não tem problema. O importante é ficar certo no final. Então, vamos fazer aqui. A gente pode até marcar aqui mesmo, para ficar mais fácil. A gente marca onde que tá a diferença, ó, até mais fácil do que você subir lá pra cima e medir. Beleza. Entra dentro do bloco e aí a gente vai ver essa diferença aqui. Agora você apaga o restante, o que sobrou. Isso aqui é um pouquinho chatinho de fazer, mas como tem que ser bem feito, então tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Não tem muito jeito, não. Como tem que ficar perfeito, porque senão no final vai dar diferença, aí complica a nossa vida, né? Certo, agora vamos conferir se deu certo de novo. Ah, agora encaixou. Aí, ó, tá perfeito. Como a gente alterou esse, vamos apagar os outros, porque os outros não estão certos, né? Vamos fazer de novo. Vamos ver se aqui vai encaixar. Ó, encaixou perfeito. Vamos ver se aqui vai encaixar. Encaixou perfeito. Aqui também é a mesma coisa. Pronto, aí, ó, perfeito. Se você quiser, você pode até deixar isso aqui, igual, por exemplo, eu tenho uma parede desse tamanho. Você só vem aqui e sobrepõe. Por exemplo, no render, por exemplo, não vai fazer diferença, né? Porque as linhas geralmente não aparecem. Depois eu até faço o exemplo para vocês verem como que vai ficar no render. Se acaso vocês quiserem realmente fazer dessa forma aqui, o que vocês vão fazer? Vou até copiar esses dois, esses 4. A gente vai precisar, pode até pagar o restante. A gente vai vir aqui, pode desagrupar, né? Pode desassociar.
Como já está tudo selecionado, você clica com o botão direito, combinar texturas. Vai perguntar se quer apagar as arestas externas, sim. Ok. Tá vendo? Ficou certinho. Por isso que eu falei que tinha que ser tudo bem certinho, porque aí o SketchUp vai fazer de acordo com o que você tá fazendo ali. Aí você vem, seleciona o material, aplica na face que você preferir. Aí, ó, pronto. Ficou a sua paginação. Aqui, como eu já tinha dito, eu coloquei vermelho só para chamar a atenção mesmo. Entendeu? Então, assim, agora, se você quiser aplicar em superfície maior, ó, pronto. Entendeu? Dá para até aumentar aqui a escala, só que aí vai aumentar a escala do rejunte também. Aí você vai ter que analisar. Se, por exemplo, eu quero um piso laminado, ele é maior, é só você fazer o seu módulozinho maior, esse ladrilho maior, e seguir o mesmo passo a passo. Não tem segredo nenhum. Eu vou até abrir aqui para vocês no projeto pra gente ver como é que ficaria, por exemplo, no render. Ó, aqui a imagem, né? Aquele mesmo projeto que eu fiz de exemplo da imagem. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu até diminuir ele aqui. E vou aplicar... Deixa eu ver, eu vou aplicar, vou copiar esse material aqui. Pode até copiar isso mesmo. Deixa eu criar um grupo, deixa eu copiar ele pra cá. Aqui no caso, nesse exemplo eu fiz ele com plugin. Ele tá modelado com plugin. Então aqui, o que eu fiz? Eu ocultei os ladrilhos, né? E pra gente aplicar a textura. Então vou lá copiar. E vou colocar aqui pra gente conseguir aplicar ela. Seleciona a textura. Aí você aplica na superfície que você precisa, ó. No caso aqui, é a parede. Aí, tá vendo? Ficou da mesma maneira. Aqui, tá com a textura tudo certinho, a textura infinita. E aí, o que vocês podem fazer? Só os mapeamentos para dar um pouquinho mais de volume. E aí, pronto. E aí, deu certinho, tá vendo? E aí, ficou com o tamanho que você precisa. De acordo com a paginação. E aí, suponhamos, eu quero que chegue um pouco mais para lá. Aí, você só ajusta aqui dentro do SketchUp mesmo. A posição dele, ó, vem aqui, por exemplo, para ficar perfeito. Por exemplo, ok. Tá vendo? É basicamente isso, gente. Então, gente, é isso. Vocês podem ver que não é um jeito muito difícil de fazer, né? Assim, ele não é tão complicado. Acaba que é só prestar atenção mesmo, porque tem que ser uma coisa bem feitinha para no final dar um resultado bacana. E aí é o que eu falei, você pode usar as texturas ou pode usar cor também. Porque isso mesmo é mais para a gente apresentar para o cliente entender a sua proposta, né? Então, acho que já atende bastante, já atende muito bem. E eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com os seus amigos, profissionais que também vão conseguir utilizar essa paginação, essas dicas no dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui no vídeo, curte o vídeo, compartilha. E é isso, até mais!